temos o Pedro Ferreira Lopes. Vamos falar de saúde oral, Vamos não é? falar de dentes. Vamos falar de dentes. Olá. Bom dia. Bom dia. Ei, pá, tu trouxeste cá um grande pequeno almoço. Ai, Foi. meu Deus, o Francisco já está a olhar para parte isto com imensa vontade de comer. Mas para já vamos começar, se calhar, Pedro, por explicar lá para casa exatamente o que é uma cárie. Como é que começa, como é que nós a podemos detectar. Assim, a cárie é um processo de destruição do dente pela ação das bactérias. Ou seja, as bactérias alimentam-se essencialmente de açúcares, por sua vez libertam um ácido, que é o ácido lático, que vai promover uma desmineralização do dente e que isto é a cárie. Portanto, nós aqui temos o que se considera o dente saudável, em que temos o esmalte, a dentina e a polpa, que é o nervo. Aqui temos o que se considera uma cárie de esmalte, é uma cárie inicial. Geralmente estas esta cáries... é inicial, uma é cárie isso? Inicial, geralmente é uma cárie com aspecto esbranquiçado, que é a cárie só do esmalte. E muitas vezes é confundido com uma mancha no dente e pode ser uma cárie inicial. Depois, isto aqui é uma cárie que envolve a estrutura de esmalte. Geralmente são assintomáticas, portanto não dão qualquer tipo de dor. E é importante daí ir ao dentista porque, inclusive, muitas vezes a pessoa nem sequer percebe que tem esta cárie. Muito bem. E isto pode se transformar numa Uma cárie mais grave. mais profunda que envolve esmalte e dentina, que pode ou não ser sintomática, pode ou não dar dores. E quando atinge a polpa, geralmente dá dores intensas, que as pessoas depois têm uma tendência a tomar analgésicos. Essa dor desaparece porque há uma necrose do nervo. Mascaram a dor, não é? Exatamente. Depois deixa de doer o dente porque houve uma necrose do nervo e, posteriormente, quando voltam a ter dor, geralmente é com uma infecção, com abscesso e aí depois terá que ser E é por isso que medicado. às vezes a cárie já é tão grave. Se eu estiver a dizer uma asneira, corrija-me. É por Claro, isso que cá está. sim. Mas eu já tive, infelizmente, de desvitalizar uma data de dentes. Exatamente. Isso é quando atinge o nervo. É porque já atingiu o nervo e a única Exatamente. solução É desvitalizar. é matar o nervo, Exatamente. Desvitaliza-se o nervo, remove-se o nervo e coloca-se um produto que é a glutepercha. não é? Não deixar para preencher chegar o nervo. então nunca a este... É esta situação. Daí, o visitar o dentista, idealmente 6 em 6 meses, 6 em é 6 bom meses. para, quando se detecta uma cárie, ser nesta fase inicial e não numa fase tão Francisco, tão espero que avançada. tenhas trazido a tua Eu escovinha. estou aqui a fazer uma asneira, Pedro, porque para além de todos os cuidados básicos que nós já aqui falámos, algumas vezes em termos de saúde oral, há, em termos de alimentação, alimentos que Previnem até. São não sei se protetores. previnem, mas São pelo menos são protegem mais Tem do feito- aparecimento de cárie e depois há Exato. outros que são mais prejudiciais, não é? Exato. É assim, nós temos aqui alimentos que se consideram ter algum efeito protetor dentário, especialmente os laticínios, as nozes, secos. os frutos secos, exatamente. Frutos secos, qual é a ação dos frutos Os secos? frutos secos têm um efeito essencialmente adstringente. A pessoa ao mastigar Está a limpar. está a ajudar a limpar os dente. dentes. Aqui temos alimentos... Já agora, ainda aqui, naqueles que são bons, que é aquilo que nos interessa mais, porque nós os alimentos que são maus para os dentes, nós basicamente até conseguimos identificá-los melhor, não é? Já ouvimos muitas vezes. Agora, os bons é que não. Portanto, temos os frutos secos porque ajudam a limpar. E porquê é que todos estes são alimentos amigos dos dentes? Tem a ver com isso, como tem fibras, E não ajuda... têm açúcares, não é? E não tem açúcares, ajuda na mastigação, nessa tal efeito Mas só tem a adstringente. ver com a mastigação. Sim. Não tem a ver com os Tem nutrientes? a ver também com os nutrientes, a parte de vitaminas, como tínhamos falado no outro programa, a parte dos beta-carotenos, da vitamina exatamente. E E isso tem obviamente, efeito. queijo, Vitaminas leite e seus derivados? Exatamente. Obviamente. Pronto. E a fruta? A fruta também. se Também bem- pelo facto de ser assim, por acaso, agora não está cortado, é de propósito. Faz bem roermos a fruta. Claro, tem o tal efeito adstringente que ajuda a limpar os dentes. Claro Se bem que que a faz fruta bem tem açúcar, não é? A fruta ainda Sim, tem algum açúcar, conteúdo. daí também ser importante, a seguir a qualquer alimentação, a pessoa ter uma higiene oral, lavar os dentes. E claro que faz bem roer Corretamente. uma maçã ou uma pera, se tivermos dentes para isso, não é? Porque há determinadas idades em que a coisa claro. já fica um bocadinho mais Mas complicada. hoje em dia há soluções Para tudo. é verdade. É verdade. Quanto à é parte verdade. errada da alimentação, À parte que já todos errada, conhecemos, exato. relativamente Há uma coisa bem. que é importante que é o açúcar per si é mau, Ai, mas está-me a apetecer tanta parte errada, Pedro, mas Pois, diga. acredito. Em relação aos açúcares, o açúcar per si é mau, porque é o alimento das bactérias, mas se o açúcar for associado a alimentos que são adesivos, pior ainda, porquê? Porque ficam Adesivos, agarrados. o que quer dizer com isso? Adesivos Tipo a goma, não é? Tipo as gomas, tipo as bolachas, uma pessoa quando come bolachas, a bolacha geralmente fica agarrada ao dente, na zona de mastigação. Por acaso, as gomas não gosto nada, mas fica- bolachas é a minha perdição. Mas- adoro. Mas Então, faz muito mal nem aos faz. dentes. Gorda e faz mal a E o boca. açúcar fica durante muito tempo em contacto Com o dente. com a superfície dentária. Então,
tem um efeito ainda mais cariogénico. Cereais também é são péssimo. cereais açucarados. Açucarados, exato. Cereais Também ficam açucarados muito agarrados. ficam agarrados, exatamente. É difícil. Mesmo para miúdos, porque isto é muito, entre aspas, recomendado a miúdos, porque, quer dizer, porque transmite muitas calorias, tem muitos nutrientes e ajuda Pois, os miúdos a crescer. mas este tipo de calorias também não são Estes não calorias as são melhores, péssimas. exato, para os miúdos. É à Isto base dos normalmente açúcares. quando... Isto é má publicidade, não é? Quando nos vendem estes cereais. Porque isso, Cereais além de bons fazer mal são aos aqueles dentes... típicos que nós comíamos quando éramos Tá bem, pequeninos, vai comer lembras-te? tu quando tens 6 anos. Pois, mas eu estou a dizer é que são, de facto, não são os mais adequados. Isso qualquer pediatra diz que não se deve dar estes cereais açucarados aos miúdos, apesar de eles Chupas, ajudarem. chocolates, bolachas, batatas fritas, por acaso não sabia. Sim, por causa do amido da batata. Claro. E como é também adesivo, o amido também é um hidrato de carbono. Então, e para além dos alimentos, o que é que podemos fazer para prevenirmos o aparecimento de cáries? Para além de lavarmos muito bem. Idealmente, de 6 em 6 meses, ir ao dentista, mesmo quando não dói os dentes. Isso é muito importante. Depois, existe também o selantes de fissuras, que pode ser colocado, e geralmente coloca-se nas crianças, que vai preencher estes sulcos dos dentes e, ao fazer isso, é uma zona em que a escova geralmente não chega bem no fundo dos sulcos e vai fazer como que uma camada protetora dessa zona e não há acumulação de bactérias Isso pode ali. fazer nas crianças, Exatamente, não é? exatamente. Já agora, boa pergunta. Muitos pais têm esta dúvida. Nos dentinhos de leite, quando aparece uma cárie, também tem que ser, Deve ser obviamente, tratada. porque pode contaminar o nascimento de um dente novo. Também. Uma infecção pode alterar a forma e o aspecto do dente definitivo. Já não sabia. E não só. O dente, se tiver que ser extraído precocemente, o espaço existente para erupcionar o dente definitivo vai fechar. Vou-lhe ou fazer vai já mudar. aqui um desafio, doutor. Próxima vez que cá vier, vamos falar especificamente sobre os dentes das crianças, porque há imensas dúvidas, imensas questões e imensas histórias até estranhas. Veja bem que eu tenho uma amiga que a criança caiu do berço e os dentes foram para dentro. Isto é verdade. Ok, e isso depois acontece. voltaram a aparecer. Intrusão. Voltaram a aparecer, Francisco, Exato, imagina. exato. Há muitas questões relacionadas com a dentição dos mais pequeninos. Fica aqui o desafio. Tudo bem, está bem? combinado. Muito Combinadíssimo. obrigada, doutor. Muito Bem, obrigada. obrigado. Até para a semana. Com licença. Deixa-me levar aqui uma encomenda.